muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm em suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Muito bem. Nós estamos na última parte do capítulo 5 da carta aos Hebreus. Nós iniciamos já há mais de um mês o estudo desta carta, verso a verso. Nós temos exposto o sentido deste texto para nós. E nessa noite, concluindo o capítulo 5, nós temos uma mensagem que é uma mensagem para nós confrontadora, uma mensagem dura. O expositor da palavra, ele tem que conviver com isso. É gostoso quando a gente tem o privilégio de trazer uma mensagem doce. E é difícil quando a gente tem que trazer uma mensagem como esta, que é uma mensagem de exortação para as nossas vidas. Mas voltemos ao contexto então desta carta. O autor, ele está escrevendo para cristãos judeus, convertidos do judaísmo ao cristianismo. Esses judeus estavam sendo testados e tentados por causa da sua fé. Muitos deles se tornaram mártires diante das perseguições, porque ousaram e, movidos pelo Espírito de Deus, eles permaneceram firmes na sua fé e não negaram a Cristo. Naquela época, quando um crente, especialmente neste caso, esses crentes judeus eram presos, eles eram provados, e na provação deles, eles tinham que negar a Cristo. Eles tinham que fazer uma declaração que eles negavam a Cristo e que Cristo não era o Senhor. E então, quando eles faziam isso, eles tinham a chance de ter uma morte rápida, indolor. Mas quando eles insistiam em manter a sua fidelidade a Cristo, então eles sofriam muitas perseguições. Nesta época também, muita apostasia aconteceu, porque muitos negavam a Cristo por causa do medo, da dor, da tristeza, do pavor destas perseguições. E então, o autor da carta aos Hebreus escreve mostrando os argumentos por que aqueles cristãos não deveriam negar a sua fé. É uma mensagem de encorajamento para que aqueles cristãos permanecessem firmes na fé que eles ouviram dos apóstolos a respeito de Cristo Jesus. E então o autor mostra a superioridade de Cristo, a superioridade daquilo que aqueles cristãos tinham agora. E ele começa desde o capítulo 1 falando sobre a superior revelação que veio através de Cristo, mostrando a superioridade de Cristo nos meios de revelação, a superioridade de Cristo aos anjos, superioridade de Cristo a Moisés, superioridade de Cristo a Arão, superioridade de Cristo a Josué. Especialmente no capítulo 6, mostra Jesus como sumo sacerdote. No capítulo 5, Jesus como sumo sacerdote, e como que ele, sendo sumo sacerdote, ele é superior a todo o sistema sacerdotal, e como ele, como um sumo sacerdote, é superior a todos os outros que existiram antes dele, que porventura viessem a existir depois. E então, falando sobre essa superioridade de Cristo, chega um momento em que o autor, pregando e ensinando aquele povo, ele faz uma pausa, ele para, ele diz: olha, eu tenho muitas coisas para dizer a vocês, e estas coisas são difíceis de explicar, e eu não posso falar isso para vocês, porque vocês não têm como entender. Eu não tenho como continuar. É como se ele dissesse: as coisas profundas de Deus que eu preciso ensinar para vocês, eu não posso falar, porque elas são difíceis e elas exigem maturidade, uma maturidade que vocês não têm.
E é esse o assunto destes últimos 4 versículos. E é um assunto difícil e duro, porque é uma exortação aos leitores para que eles se tornem adultos. Agora, ainda em termos de contexto, se nós fizermos uma comparação entre nós e estes receptores primeiros desta carta, nós teremos que chegar a uma conclusão. Esses receptores primeiros, pela maneira como o autor tem escrito para eles, ele cita várias vezes o Antigo Testamento para explicar conceitos a respeito da superioridade de Cristo, mostrando para aqueles judeus que o próprio livro, o livro do judaísmo, o livro que o judaísmo aprendia, estudava e ensinava, que é o Antigo Testamento, já fazia uma declaração clara de que Cristo era superior. E então, este conhecimento a respeito deste livro, pelo autor que prega e que escreve, estava pressuposto na mente daqueles seus ouvintes e leitores. Ou seja, quem escreveu a carta aos Hebreus tinha certeza absoluta de que quem estava lendo conhecia bem o Antigo Testamento. Mas apesar disso, ainda tinha um problema de imaturidade cristã. Se nós fôssemos fazer apenas uma comparação simples, a pergunta é: será que o nosso grau de conhecimento do Antigo Testamento é semelhante ao que estes cristãos judeus tinham de conhecimento do Antigo Testamento? Esta é a pergunta. Acredito que seja muito difícil que nós estejamos equiparados a eles no conhecimento do Antigo Testamento. Talvez alguns de nós. Porque estes judeus naquele primeiro século, entre outras questões importantes na educação dos filhos, eles forçavam os seus filhos na educação para que estes, antes de se tornarem adolescentes, tivessem um conhecimento absoluto de todo o Pentateuco, soubesse literalmente de cor todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, no mínimo, essas crianças lá tinham um conhecimento superior ao nosso. E então esta mensagem para nós ela é muito mais dura do que ela foi para os primeiros leitores. E então eu peço ao Senhor que Ele nos prepare para lidar com estas questões. São vários pontos que são apresentados e nós podemos aprender muito com eles nesta noite. Mas certamente a mensagem do Senhor para nós é: nós estamos lidando, nós estamos estudando uma carta que fala coisas profundas sobre Deus. Mas nós temos uma dificuldade de compreender estas coisas porque nós somos muito tardios em aprender e amadurecer na vida cristã. E eu queria iniciar, antes ainda de abordar os pontos aqui deste texto, fazendo uma reflexão sobre estes assuntos da nossa fé, que denotam em nós, quando nós temos uma má compreensão deles, que ainda não somos maduros na fé. Por exemplo, quando nós pensamos naquilo que nós precisamos aprender para que haja um crescimento espiritual na nossa vida, nós podemos lembrar de assuntos que são assuntos encerrados para nós e assuntos que ainda estão em aberto. Me permita esclarecer isso. Quais seriam assuntos encerrados nos caminhos da fé para nós cristãos, que cremos no Evangelho de Jesus Cristo? Por exemplo, salvação. Salvação é uma obra terminantemente encerrada no que diz respeito à minha vida, à sua vida e à vida de todos aqueles que já creram em Cristo Jesus. Por quê? Porque é um assunto encerrado. Porque lá na cruz do Calvário, Cristo pagou o preço da nossa a salvação, porque este assunto é um assunto encerrado. Este assunto foi encerrado no dia em que Cristo padeceu no meu lugar naquela cruz. Eu creio em Cristo e por isso nós somos salvos. E até este crer é obra do Senhor, que com o Espírito dele convence o meu coração de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e de que ele morreu por mim na cruz. E então, no que diz respeito à salvação, este é um assunto encerrado por Cristo. No que diz respeito à regeneração, que é o ato da conversão, também é um assunto encerrado. Quem produz a regeneração no coração do homem? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que pega esta palavra que você ouve na pregação e ele
implanta essa palavra dentro de você, e é como se fosse um grande choque. Sabe aquele aparelho, aquele desfibrilador que os médicos usam em alguém que teve uma parada cardíaca e dá um choque para trazer a pessoa de volta à vida? A regeneração é assim, é o Espírito Santo trazendo mortos à vida. Efésios capítulo 2 diz: estando nós mortos dos nossos delitos e pecados, o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo. A obra da regeneração é uma obra que acontece uma única vez na nossa vida, e ela é absolutamente completada por esta ação de Cristo. Nós não temos que nos converter muitas vezes, nós temos muitas vezes que nos arrepender, mas a conversão acontece uma única vez, no dia em que o Espírito Santo de Deus te convence de que você é um pecador e que você precisa de Cristo, e então Ele te traz a vida novamente, Ele te ressurge dos mortos. A regeneração é um assunto definido na nossa vida, resolvido, completado por Cristo. Justificação. Justificação é aquela declaração de justos que é feito por Cristo Jesus diante de Deus a respeito da nossa vida. É Cristo que nos declara justificados diante do Pai. É Ele que diz: a minha justiça está sobre eles, e o Pai se dá por satisfeito com isso. Porque as nossas próprias obras, os nossos méritos não têm valor algum diante de Deus, e eu não posso ser salvo por alguma coisa que eu faça, porque eu estou no meio de uma injustiça imunda. Porque a palavra de Deus diz que até aquilo que nós chamamos de justiça diante de Deus não passa de trapos de imundícia. E como é que eu posso aplacar a justiça de Deus? Somente Cristo pode fazer isso por mim. E então justificação pela fé é um assunto absolutamente completado, encerrado na minha vida. Nós somos justificados por Cristo Jesus. Não são as minhas obras que me justificam, foi a obra de Cristo que me justificou. A adoção é uma coisa que Deus faz, é Deus que me inclui na família dele por uma questão de graça e de misericórdia. Não há nada que eu faça que atraia Deus para que Ele me queira na sua família. Isto é uma intenção dele. É algo que Ele quis fazer. E então, ou eu sou adotado por Deus, ou eu não sou, e eu não tenho como mudar esse status. É Deus quem faz essas coisas. Você é um filho de Deus porque Deus quis que você fosse. É Deus que nos adota em sua família. E isso Ele faz por meio de Cristo Jesus. E de novo, é um assunto encerrado. Esses assuntos são assuntos encerrados na nossa vida. E quais são os assuntos em aberto na nossa vida no que diz respeito à vida cristã? Algumas questões estão em aberto. Santificação, por exemplo. Santificação é processual, é algo que vai acontecendo na minha vida ao longo do tempo, é algo que é iniciado e é motivado pelo Espírito Santo de Deus em mim. Por isso que Paulo insiste tanto em que nós oremos e busquemos ser cheios do Espírito Santo, porque não há processo de santificação produzido por desejo humano, é o Espírito de Deus que nos move, é Deus que põe em nós o desejo, é Deus que põe em nós a capacidade de realizar aquilo que agrada o coração de Deus. Mas isso não acontece instantaneamente, isso é processual. De uma forma objetiva, diante de Deus, nós estamos justificados e santificados, porque aquilo que Cristo começou, Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós há de levá-la até o final. Cristo pagou a minha dívida, e Cristo é aquele que se responsabiliza, e o Espírito Santo é o selo de que isso é verdade, de que um dia eu serei glorificado e serei absolutamente santo. Mas no tempo, isso está acontecendo de forma processual. E eu devo me dedicar, e eu devo me empenhar nestas coisas, eu devo buscar a Deus para que eu consiga avançar nestas áreas. Plenitude do Espírito, que é buscar ser cheio do Espírito de Deus, é processual. Eu posso viver cheio do Espírito, eu posso viver vazio. O selo da nossa salvação é o Espírito de Deus que habita em mim. Agora, se eu estou sendo movido pela plenitude do Espírito, ou se eu estou sendo movido pela minha carne e entristecendo o Espírito que habita em mim, esta é uma questão processual. É uma questão que envolve dedicação, trabalho, esforço, exercício. Eu preciso buscar, eu preciso me dedicar a esses aspectos da vida cristã, porque esses não estão encerrados definitivamente. Estes envolvem um processo, e desse processo eu me envolvo e me dedico e participo. A questão da maturidade cristã, é uma questão processual. Nenhuma pessoa é convertida e no outro dia ela se torna alguém maduro.
Isso leva tempo, isso leva esforço, isso exige esforço, isso exige trabalho. Não é esforço para ser salvo, novamente eu insisto nisso, a salvação é dada por Cristo, mas é esforço para me tornar parecido com Cristo, é esforço para agir como gente madura. Não tem nada mais triste do que quando um pai e uma mãe têm que lidar com um filho que não cresce. E às vezes você tem um problema que é um problema biológico. E às vezes você tem um problema que é um problema apenas de questões de moralidade. Nós vivemos uma geração, eu preguei algum tempo atrás, e a prova do interesse das pessoas por esse assunto é tão grande que este é um dos vídeos mais visualizados na nossa página do YouTube. Eu preguei uma mensagem aos homens falando sobre a síndrome de Peter Pan. Homens que estão num corpo de adulto, mas têm cabeça de criança. E então este problema de não querer amadurecer ou de ter dificuldade de amadurecer é um problema muito comum e não preciso ficar falando muito sobre isso. Estas questões, santificação, plenitude de espírito, amadurecimento, essas questões todas, consagração da vida ao Senhor, isso é processual. E isso envolve cada um de nós, num esforço, num exercício, num trabalho, para que nós melhoremos. É muito bom ter a certeza e a convicção da salvação, da justificação, da adoção. Mas é negligência não se dedicar a estes assuntos que são processuais na nossa vida. E é exatamente este o ponto. Uma das maneiras que o autor encontra para encorajar aqueles irmãos é exatamente detectar onde estavam os problemas deles. Por que vocês estão tendo tanta dificuldade de enfrentar as provações, de enfrentar as tribulações, a perseguição que vocês estão passando por parte dos outros judeus? Por que está sendo tão difícil perseverar na fé? Porque existe um problema na vida de vocês. Vocês vivem como crianças. E para resistir às tentações e às provações que vêm sobre vocês, vocês precisariam de comida sólida, de alimento substancioso. Mas vocês só podem tomar leite, porque vocês são crianças. Eu tenho coisas difíceis para ensinar para vocês, mas vocês não têm como receber essas coisas, porque vocês não comem alimento sólido. É isso que o autor está dizendo para aquela igreja. E é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós nesta noite. E então, este texto está dividido em várias partes. A primeira parte, aí no versículo 11, diz que há muitos assuntos que precisam ser ditos. É tão interessante isso, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de informação e de lições para a nossa vida. Mas muito mais do que a palavra de Deus, o Filho de Deus, porque o assunto da carta aos Hebreus é principalmente a superioridade de Cristo. Então, de quem o autor está falando? Ele está falando de Jesus. E quando ele diz que a esse respeito temos muitas coisas que dizer, a respeito de quem? A respeito de Cristo. Alguns comentaristas que falam sobre escatologia, eles comentam que durante a eternidade no céu, o que nós vamos fazer é estudar Cristo, e por toda a eternidade nós vamos estudar a respeito de Deus e de Cristo, e nós nunca vamos esgotar o assunto. Você é capaz de imaginar tudo que tem para aprender? Não é, nem eu sou, nenhuma mente finita é capaz de imaginar tudo que temos para aprender sobre Cristo. E o autor está dizendo, eu não posso continuar falando sobre Jesus para vocês, porque há muito o que se dizer, mas vocês não estão preparados. Vocês querem beber leite. É muito bom, é maravilhoso ouvir sobre o amor de Cristo. É maravilhoso aprender a recitar João 3,16. Mas não é só isso, tem muito mais. Este amor é um amor tão profundo e tão complexo, que eu vou passar a vida inteira estudando sobre ele, eu não vou esgotar o assunto. Mas para que isso aconteça é necessário que eu amadureça. E esse amadurecimento, uma das maneiras de motivá-lo é exatamente dizer, há muito para se conhecer. Irmãos, 45 minutos, 1 hora, porque o pastor é exagerado, no domingo, não resolve a minha necessidade de informação para que eu cresça como cristão. Eu preciso de acessar esta fonte inesgotável para que eu cresça. Há muito que se dizer, é o primeiro ponto aí desse texto. Você não pode perder tempo de beber e de se alimentar desta fonte inesgotável, que é Cristo. Um segundo aspecto ainda, no versículo 11, é que é difícil de explicar ou
especialmente ou literalmente como está lá no grego, é difícil de interpretar Cristo. É complexo, é muito difícil. A Bíblia é um livro muito rico, rico em termos de literatura, em modelos literários, é rico em conteúdo, mas é complexa. É complexa por quê? Porque há um distanciamento cronológico e há um distanciamento cultural. E então eu leio, e a não ser que eu estude para vencer esses distanciamentos, eu não consigo compreender. E além disso, é um livro que fala de coisas espirituais, coisas divinas, e então eu preciso do supremo intérprete, que é o Espírito Santo de Deus dentro da minha vida, senão eu não vou compreender. E então este livro é um livro difícil, e este Cristo apresentado neste livro é difícil de ser compreendido de forma profunda, a não ser que eu busque a Deus e que eu me dedique em vencer estas barreiras que me afastam e me distanciam da interpretação deste livro. Para ler esse livro, é necessário que haja um esforço para crescer. É interessante, você já viu a literatura com os nossos filhos, como funciona? Você começa dando para eles, os primeiros livrinhos são só figuras. E alguns livrinhos agora musicais. Depois você começa a dar alguns livrinhos com 10 páginas, com um pouco de texto, mas são pequenas frases escritas com letras bem grandes. E depois você vai tirando as figuras, aumentando as páginas e diminuindo o tamanho das letras. A Bíblia não é diferente. Normalmente nós começamos lendo o Evangelho de João e lendo o livro de Salmos. Sabe por quê? Alguém sabe por quê? O livro de Salmos é como se nós estivéssemos lendo um livro ilustrado, um livro de canções. E João também. João escreve como se ele estivesse... João era um pescador. E ele escreve como um pescador. Escreve de forma simples. Mas eu não posso parar, eu vou ter que ir para outras partes. Os pescadores da Bíblia, os apóstolos, criticavam, por exemplo, o apóstolo Paulo, porque eles diziam, ele fala de um jeito difícil, é complicado de entender. Eles criticavam até a pregação, falavam que Paulo, ele não era simpático no pregar, e ele falava muito. É difícil de acompanhar. Mas é necessário, por quê? Porque para acessar essas coisas difíceis de Deus, é necessário esforço e crescimento. Mas ainda no versículo 11, há um terceiro aspecto para nós considerarmos. O aspecto é que o autor denuncia um problema nosso. Nós somos tardios em entender, nós custamos a entender as coisas. Especialmente você que é pai, como é irritante quando a gente tenta ensinar uma coisa para o filho e ele não entende. Custa. Aí você fala de novo, fala 2 vezes, daí a gente começa com aqueles discursos. Eu já falei 10 vezes para você o que você tem que fazer. Já falei 300 vezes. E aí a gente exagera, porque brasileiro é assim, gosta dessas imagens, dessas hipérboles. Eu já falei 1000 vezes para você. E às vezes a pessoa custa para ouvir. Você já imaginou se Deus fosse conversar conosco nesses termos? Ele poderia dizer, eu já falei literalmente 1000 vezes com vocês. E vocês não entendem. Às vezes eu leio alguns textos e eu fico imaginando, eu tento imaginar como Deus se irrita comigo em ler tantas vezes as coisas e não perceber o que está escrito lá. E nós temos que observar isso, o autor está vendo isso. O nosso problema é negligência. Nós às vezes ouvimos, sabe aquele ouvir do marido no piloto automático? Eu não sei o que é isso, tá? A minha esposa deve saber. Mas o marido, às vezes, quando ele não quer ouvir, ele ouve, mas ele ouve no piloto automático. A mulher fala, você não sabe o que ela está dizendo. E às vezes a mulher faz a mesma coisa, não é só o marido que faz isso não. Mas às vezes nós ouvimos a palavra de Deus desse jeito. A gente ouve no piloto automático, senta lá e deixa o pastor pregar. Ok? Está acabando? Ou às vezes a gente até lê a Bíblia no piloto automático. Você vai lendo, quando você vê, nossa, passei 10 páginas, o que eu li? Não lembro. Nós somos negligentes, nós ouvimos e não ouvimos. Nós lemos e não entendemos. Nós nos acostumamos a ouvir e a ler no piloto automático, a gente não entende. Nós não temos animação de ouvir. A gente vem para a igreja, e você vem na igreja para o quê? Para estudar a palavra de Deus. Mas quando chega na hora da pregação, você fica preocupado se o pastor vai acabar em 25 minutos. Mas você não veio aqui para ouvir, para aprender?
A gente senta para ler a Bíblia e fica preocupado se já deu a meia hora de leitura. Eu quero ir fazer outra coisa, mas você não sentou para aprender a palavra de Deus? Vejam só, por que nós não crescemos? Porque nós somos negligentes, porque nós ouvimos no piloto automático, porque nós não temos ânimo para aprender. E o resultado desta falta de ânimo é que nós vamos nos tornando preguiçosos, negligentes, infantis, e quando vem a perseguição, a gente não resiste. Quando vem a tentação, a gente não resiste. E então o versículo 11 está dizendo exatamente estas coisas. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. E então nós temos um quarto aspecto aí no versículo 12. Qual é o desejo do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida? O desejo de Deus é que nós cresçamos. E não só cresçamos, mas nos tornemos mestres na palavra de Deus. Qual é o desejo do Senhor para a minha vida, pastor? O desejo do Senhor para a sua vida é que você cresça e se torne um mestre na palavra de Deus. E como é difícil, quando a gente chega no final do ano e precisa escolher o professor da escola dominical, a Silene sabe o que ela passa. Porque nós temos dificuldade em encontrar pessoas que estejam maduras e dispostas a ensinar a palavra de Deus. Enquanto isso, Deus queria que todos nós fôssemos maduros e fôssemos mestres, que todos nós crescêssemos. E então isso não é, não, pastor, essa coisa de ensinar é para alguns na igreja. Não, não é para alguns na igreja, não. Todos nós somos chamados para sermos mestres na palavra. O negócio de ser mestre é só para pastor? De maneira alguma. Todos nós, neste assunto, nós somos chamados ao amadurecimento, ao crescimento e a sermos mestres. Porque neste mundo de pessoas cegas e surdas, envolvidas nas trevas e no engano, pode ter certeza que você tem grande chance, até porque é o Espírito de Deus que nos conduz nisso, de ser um mestre entre as suas amigas, ser uma mestra entre as suas amigas, um mestre entre seus amigos, um mestre no seu trabalho, um mestre do bem, para ensinar a palavra de Deus, para mostrar, apontar o caminho da vida. Veja quantas oportunidades que cada um de nós tem ao longo da vida de apresentar o Evangelho para alguém que não conhece. E muitas vezes nós não apresentamos, e eu ouço muitas vezes alguém se justificando, dizendo, pastor, não apresentei porque eu não sei. Eu não sei falar. Mas quando Jesus nos comissionou, Ele disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo. E Jesus não disse isso apenas para os pastores, apenas para os presbíteros, apenas para os diáconos, para os missionários. Jesus disse isso para todo aquele que nele crê. E então a responsabilidade não pode ser terceirizada. Sabe por que nós terceirizamos a responsabilidade da pregação e da proclamação do Evangelho? Porque nós somos crianças. Nós não queremos crescer. É mais fácil pagar para alguém adulto ir lá e fazer, ou para alguém que queira crescer. Mas qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Você que é adolescente, você que é criança, você que é adulto, você que é idoso, todos nós, pastor, presbíteros, diáconos, membros da igreja, todos nós, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Que nós sejamos adultos e que nós nos tornemos mestres. Mestres na palavra do Senhor. Veja o versículo 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, quem deveria ser mestre? O autor está pregando ao povo convertido a Cristo Jesus, aos judeus convertidos. Está pregando à igreja, está pregando ao povo de Deus, quando este povo de Deus já deveria ser gente madura. Ainda não sabem. E aí ele denuncia alguma coisa interessante. Ele diz que nós começamos bem. Começamos bem. Começamos como aqueles novos convertidos que amam a palavra de Deus e não faltam em nenhum culto e querem aprender de tudo. Mas o problema é que vai decorrendo o tempo e parece que o desânimo toma conta. Parece que nós não insistimos em progredir. E há um problema interessante, preste atenção aqui. Na vida cristã, a vida cristã, e aí me permitam usar essa ilustração, eu vi essa ilustração do reverendo Augusto Nicodemos e eu gostei muito dela. Ele diz que a vida cristã é como andar de bicicleta. Andou de bicicleta é o seguinte, a bicicleta tem que estar em movimento. Você tem que estar pedalando. Porque se você parar, o que acontece com a bicicleta? Ela cai.
Não tem jeito. Tem que estar avançando, porque se parar de avançar, você não vai conseguir se equilibrar em cima dela. Um outro exemplo disso é que a vida cristã é como nadar contra a correnteza. Enquanto você está nadando, alguma coisa está acontecendo, você está resistindo e você está progredindo. Para de nadar para você ver o que acontece. Você vai retroagir, vai retroceder. E é isso que esse autor está nos mostrando. Já decorrido esse tempo, era para que vocês fossem maduros. Mas, no entanto, o que vocês são? Vocês são crianças, estão bebendo leite. Estão bebendo leite por quê? Porque na vida cristã não tem essa. Ou você avança, ou você retrocede. E nesse sentido, nós podemos ter até gente que já foi bem mais madura e hoje não é. Porque desistiu de avançar. Vez por outras, pastor, esse negócio de escola dominical eu fui muito, agora eu preciso descansar um pouco. Você está regredindo, meu irmão. Veja, o assunto da escola dominical qual que é? É Cristo e a sua palavra. Esse assunto é um assunto que se esgota? Você não tem mais nada para aprender? Esse assunto é um assunto que será estudado por toda a eternidade e nós nunca esgotaremos o seu conteúdo. É interessante que existem hoje no mundo algumas denominações que vão absolutamente na direção oposta disso. Tem denominação que interpreta equivocadamente um texto que o Senhor Jesus, uma citação de Jesus, que diz que a letra mata e o espírito vivifica, e tem algumas denominações que dizem por aí que você não pode estudar a Bíblia. Se você estudar a Bíblia, você morre. Você precisa ficar nadando nas asas do Espírito. É interessante que a obra do Espírito na minha vida qual que é? Não é de iluminar o meu coração, iluminar a palavra de Deus para que eu entenda? Então, se alguém está cheio do Espírito, o que essa pessoa faz? Ela vai ler a Bíblia para crescer, para se alimentar. Mas então eles interpretam que estudar a Bíblia, isso seria a letra, mata. Deixa eu só explicar qual que é a interpretação desse texto, segundo a hermenêutica reformada, uma hermenêutica boa, que a Bíblia se interpreta por ela mesma. Quando Jesus está falando sobre letra, letra ali é lei. A palavra ali é lei. Ele está dizendo assim, olha, se você depender de viver pela lei, você está morto, porque a letra ou a lei mata, porque diante da lei todos nós somos culpados. E o Espírito vivifica, ele está falando da vida que vem a partir dele. Ou seja, a partir desta obra que o Espírito Santo de Deus realiza no nosso coração, de convencer-nos de que Cristo Jesus é o Senhor, que Ele morreu na cruz por causa dos meus pecados, a partir daí eu tenho vida. Então, não é você se afastar da Bíblia, muito pelo contrário, você precisa afundar a sua cabeça nas Escrituras. Hoje de manhã nós lemos sobre isso, estudamos sobre isso, nós precisamos comer este livro. Literalmente comer este livro, pegar cada uma dessas palavras e trazer para dentro do coração. É assim que nós amadurecemos, é assim que nós crescemos, é assim que um crente se torna um mestre. Não é sentando na igreja e aguardando que a palavra venha de não sei aonde para dentro do coração. Aliás, eu sei. Vem da carne, vem das obras da natureza carnal do homem. Vem das insinuações de Satanás, para iludir, matar e para roubar, porque esta é a obra de Satanás. Ele é especialista em imitar, ele tenta imitar as coisas de Deus, mas o que ele faz na realidade é engano, mentira, para destruir, para matar e para roubar. E o resultado final disso é sempre uma destruição e morte. Então não se iluda. Tem muita gente que anda por aí achando que está nadando nas asas do Espírito e na realidade não passa de uma criança nadando no leite. Gente que já deveria estar comendo um belo um baião de dois, um arroz com feijão, um torresmo, bastante substância, mas está bebendo leite. Irmãos, vocês estão aqui nesta noite, meu apelo a vocês é o apelo deste autor, é o apelo dele a todos nós, que nós nos dediquemos e estudemos a palavra para que a gente progrida. Ele fala uma coisa interessante aqui, nós vamos estudar isso na semana que vem. Ele fala que aqueles irmãos, eles já deveriam conhecer, eles já deveriam ter um bom entendimento sobre os princípios elementares dos oráculos de Deus. O que é isso?
É exatamente aquilo que eu citei para vocês no início. A respeito destas obras definitivas de Deus: conversão, regeneração, justificação, adoção, santificação, plenitude do Espírito. Nós vamos ver esta lista de forma resumida no início do capítulo 6. Olha aí para você ver. Vamos adiantar alguma coisa aqui. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo, de imposição de mãos, de ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Eu não vou falar de ressurreição, não vou falar de batismo, eu não vou falar de imposição de mãos, porque essas coisas são coisas elementares. Coisas que todo cristão já deveria saber. E então o que ele está dizendo? Olha, irmãos, nós temos que dar um passo além. Não dá para ficar semana após semana ouvindo o que é elementar. Eu não posso ficar aqui semana após semana, é o que ele está dizendo, pregando ou escrevendo para vocês aquilo que é elementar, que vocês já deveriam saber. Em quinto lugar, não só Deus deseja que nós cresçamos e nos tornemos mestres, o Senhor nos denuncia: crentes que não crescem se tornam um fardo. Vou repetir: crentes que não crescem se tornam um fardo. É aquele velho ditado: quem não trabalha, dá trabalho. Quem não trabalha, dá trabalho. A crente que não cresce se torna um fardo. Por quê? Porque quando você poderia estar dando comida sólida para todo mundo, você tem que obrigar todo mundo a tomar leite. Gente que quer comida sólida tem que ficar bebendo leite por causa daqueles que não crescem. Ou seja, ao invés de crescer e trabalhar e cooperar, se torna um fardo. Exatamente porque não quer crescer. O que ele está dizendo é que a inexperiência cristã, a falta de dedicação, a falta de empenho, a ausência de uma busca sincera pelo Senhor e pela palavra de Deus, acaba prejudicando todo o corpo de Cristo. Traz problemas para todos. Por quê? Porque quando você espera um comportamento maduro, o que você tem é um comportamento infantil. Não, esse assunto nós vamos tirar de letra. Vamos tirar de letra. Por quê? Não, porque nós estamos falando de crentes aí com 25 anos de vida cristã já. E quando você vê, o comportamento parece comportamento de adolescente. Me perdoem os adolescentes, porque existem adolescentes muito mais maduros. Só estou querendo ilustrar isso. Comportamento infantil. Irmãos, quando é que nós vamos crescer? Esta é a pergunta do texto. O autor quer continuar falando dessas coisas profundas de Deus, mas antes ele tem que fazer essa pergunta. E eu, como expositor da palavra, eu tenho que fazer essa pergunta, e essa pergunta começa sendo para mim. Eu preciso ser honesto. E quando nós estudamos um texto, o texto fala primeiro com quem está lendo ele. Essa pergunta é para todos nós. Quando é que nós vamos crescer? Quando é que nós vamos começar a trabalhar ao invés de dar trabalho? Essa é a pergunta. Deus quer que sejamos adultos, é a mensagem principal. E o autor termina fazendo uma comparação interessante. Ele está dizendo, criança bebe leite, e para a criança aprender você tem que ficar fazendo repetição. E ele está dizendo, vocês são crianças. Enquanto vocês deveriam ser adultos. Adultos, a comparação é essa. Adulto come comida sólida. E adulto não só come comida sólida, mas ele não precisa de repetição. Ele faz o que? Ele ensina os outros. Adultos, comida sólida, mestres que ensinam os outros. Criança, leite e repetição. E aí, a pergunta para nós é a seguinte: quem que nós somos? Adultos que comem comida sólida e ensinam os outros porque são mestres? Ou crianças que precisam de leite e aprendem somente depois de muitas e muitas e muitas repetições? O que nós somos? Esse texto tem algumas aplicações além dessas para a nossa vida, e eu quero encerrar fazendo isso. Primeiro, não perca tempo. Nós não podemos parar. Nós já deveríamos ter avançado muito.
Então não negligencie o crescimento. Nós precisamos crescer. Nós precisamos nos dedicar. E ele fala algo interessante sobre isso aqui na parte B do versículo 14. Ele fala que adultos têm as suas faculdades exercitadas. E o que é isso? Exercitar estas faculdades. É exatamente a aplicação que nós podemos fazer. Como é que eu me torno adulto? Como é que eu cresço na fé? Como é que eu amadureço como um cristão? Exercitando as faculdades que Deus me deu. A minha mente, o meu coração, a minha alma. E como que eu faço isso? Eu faço lendo as Escrituras, expondo a minha mente às Escrituras o máximo que eu conseguir. Eu faço isso trabalhando, colocando em prática aquilo que eu estou aprendendo, me testando, me submetendo às provas que Deus me dá. Eu faço isso orando, pedindo a Deus que Ele me ajude para que eu possa realmente interiorizar estas mensagens e esses textos que eu estou lendo. Como é que eu faço isso? Eu faço isso trabalhando, participando dos cultos, me envolvendo nos departamentos, aceitando novos desafios. Nós estamos a 6 dias das próximas eleições para as sociedades internas. E há algo repetitivo que a gente sempre vê acontecendo no dia da eleição. É a gente dizendo assim, não me indique porque eu não quero ser. Um alega que eu não tenho experiência. Outro alega, eu não tenho condição de fazer isso, eu não estou preparado. Outro não tem tempo. Irmãos, está na hora de nós crescermos, de nos deixarmos exercitar nas faculdades que Deus nos deu. Então não fuja da raia, mas trabalhe, se envolva, aceite os desafios. A vida da igreja é uma vida dinâmica, e esse dinamismo é exatamente para trazer maturidade. Vir à igreja num domingo à noite é gostoso, desde que o texto não seja Hebreus 5, de 11 a 14. Mas ir a uma igreja num domingo à noite é gostoso. Mas muito mais gostoso é se envolver com a vida da igreja. Você que é jovem, adolescente, você é adulto, não se contente apenas em ir na igreja, como se você estivesse tentando aplacar Deus, ou estivesse tentando agradar Deus. Venha para a igreja com o desejo de se tornar participante e de exercitar as faculdades que Deus te deu, os talentos, porque é assim que nós crescemos. Pastor, mas eu vou errar. Não tem problema errar, todos nós erramos. Deus nos trata como filhos. Sabe o que Deus faz com você? Venha trabalhar. Se alguma coisa der errado, você pode orar e falar, Senhor, não consegui. Deus vai fazer com você assim, não, vem cá, meu filho, eu vou te ensinar. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Faz assim, faz assado. Quando a gente percebe que os nossos filhos estão realmente querendo aprender, que pai que não tem o maior prazer de pegar o filho e falar, filho, vamos fazer assim, vamos montar essa conta aqui, monta assim, tenta desse jeito. E aí, chegou no resultado? Como é que é isso? Como que você fez? Vamos tentar de novo? Eu lembro e jamais esquecerei do meu pai me ensinando a andar de bicicleta. E era um lugar difícil, porque a rua era a areia pura. Então você ficava atolando. Mas ele ficava ali. E eu lembro que eu me arranhei algumas vezes. E você deve lembrar dessa experiência, porque essa é uma experiência comum a quase todos nós. Mas o seu pai estava lá, ou a sua mãe estava lá para te ajudar. A vida cristã é assim também. Deus está ao nosso lado para nos ajudar. Não tenha medo de crescer, não tenha medo de avançar, não tenha medo de trabalhar, não tenha medo de se dedicar. Eu quero fazer uma última aplicação, levando você a considerar o quanto nós precisamos disso. Se eu te desse um papel agora para você escrever quais foram as 5 últimas coisas que você aprendeu sobre Deus, o que você tem para escrever no papel? Você teria alguma coisa para escrever no papel? Quais foram as 5 últimas lições que você aprendeu de Deus? Crescimento envolve aprendizado, e quando a gente cresce e aprende, a gente lembra o que a gente aprendeu. Eu não perguntei sobre o sermão, que ficava fácil. Eu falei, quais foram as 5 últimas pregações que você ouviu? Você vai falar, pastor, Hebreus capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Não, eu quero saber quais foram as 5 últimas lições que você aprendeu. Quando foi, e eu vou insistir nessa pergunta durante muito tempo, quando foi a última vez que você leu a Bíblia inteira? Quando foi? Você saberia sair daqui
e apresentar o caminho da salvação para um descrente? Caberia? Deus pode te dar essa oportunidade nessa noite. E você vai saber o que fazer. Se alguém perguntasse para você, me explica rapidamente por que eu não devo acreditar em Buda e devo acreditar em Jesus? Qual a diferença entre Buda e Jesus? Você saberia explicar? Se a resposta para alguma dessas perguntas aí foi não, você, eu, todos nós precisamos crescer. E então a mensagem dessa noite para nós é essa. Nós devemos diante de Deus hoje, na nossa oração, reconhecer nossa negligência. É assim que nós andamos para frente. Primeiro, reconhecendo o nosso erro, nossa negligência. Segundo, nós devemos pedir o auxílio do Pai Celeste. Pai Celeste, me ajude. Eu quero me tornar um mestre. Eu quero me tornar um mestre nas coisas do Senhor. Não aqueles mestres que falam e não fazem, mas um mestre daqueles que estão sendo treinados no falar e também no fazer. Não é coisa fácil, é dura, mas é possível e é prazerosa, porque é isso que Deus quer da minha vida e da sua vida. Que nós cresçamos, que nós amadureçamos no Senhor, na sua palavra, como filhos de Deus. Nós vamos ficar em pé, nós vamos cantar o hino de número 217. Este hino é um hino de entrega, é um hino de descanso nas mãos do Senhor, de lançar-se nas mãos do Senhor, da maneira como nós estamos. E esta noite é a noite de nós fazermos isso. Diante daquilo que ouvimos, o Senhor nos desafia. A mensagem é maravilhosa, e nós vamos continuar falando sobre a superioridade de Cristo, mas era necessário que nós fizéssemos esse intervalo para dizer, será que dá para continuar? Será que nós estamos preparados para ler tudo o que este autor ainda tem para nos ensinar? São coisas difíceis de entender. São coisas profundas de Deus, que exigem maturidade.